Todos sabem que alguns animais só existem em algumas áreas do planeta. Por exemplo, o pinguim só vai ter lá em áreas geladas, o leão também só vive na África. Claro que alguns desses animais são levados para outras áreas do mundo, mas muitos desses lugares não são realmente seus habitats naturais. E dificilmente, se o homem não pegasse uma espécie e levasse até outra região, você iria ver um leão ou um elefante fora da África. Pablo Escobar, um cara que é conhecido no mundo inteiro por ser um dos maiores comerciantes ilegais do mundo. Muitos conhecem ele e sabem da sua história porque esse homem virou livro, filme, série, e a vida dele é rodeada de coisas interessantes e algumas curiosidades intrigantes. A vida de Pablo Escobar não se resume apenas em muito dinheiro e crimes. Existe uma história muito interessante que poucos conhecem. Os hipopótamos na Colômbia de Pablo Escobar. Não sei se vocês sabem, mas na Colômbia não existem hipopótamos. Quer dizer, até antes de Pablo Escobar levar os hipopótamos até lá. Vocês vão ver essa história hoje aqui no Você Sabia. Mas antes, se não é inscrito, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo seu joinha. Yeah! Vai deixando seu joinha aí porque esse vídeo está saindo a pedido de vocês que pediram para fazer um vídeo sobre os hipopótamos de Pablo Escobar. Agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou Daniel Escobar Molo. E antes de vocês entenderem essa história dos hipopótamos de Pablo Escobar, vocês precisam entender um pouco melhor quem foi Pablo Escobar. Pablo Emílio Escobar Gaviria. Pablito. Foi o maior narcotraficante colombiano de todos os tempos. Isso significa que esse cara era responsável por enviar drogas para praticamente o mundo inteiro. Para onde ele pudesse levar, ele levava. E isso fez esse homem ter muito dinheiro e muito poder. E tinha tanto poder que comandava o cartel de Medellín, que por anos foi um dos cartéis mais famosos e poderosos. No auge de seu império, 80% de todo o pozinho branco vendido no mundo era dele. E isso, galera, gerava para ele cerca de 420 milhões de dólares por semana. Por semana. É muito dinheiro. $500 bilhão por semana, mano. Com isso, conseguiram calcular que ele chegou a ter uma fortuna de 30 bilhões de dólares. E já foi considerado pela revista Forbes como o 7º homem mais rico do mundo. E como o cara era um fora da lei bilionário, tudo que pintava na cabeça dele, ele queria fazer, mesmo que fosse ilegal. Foi por isso então que, mesmo sendo ilegal, ele resolveu trazer animais selvagens para a Colômbia. Tudo isso, galera, para montar um zoológico particular dele e colocar esse zoológico na sua casa chamada Hacienda Nápoles. Essa, galera, era a fazenda de Escobar, que também podemos dizer que era o seu quartel-general, onde ali dentro fazia seus trabalhos e também protegia ele do mundo de fora. Para escolher os animais do seu zoológico particular, Pablo Escobar não economizou nada. Ele quis as mais diversas raças e os melhores animais que podiam ter. Ele escolheu então os mais selvagens, como elefantes, girafas, rinocerontes e hipopótamos. E tudo isso, galera, era totalmente ilegal. Então, quando os animais finalmente chegaram, ele abriu as portas do zoológico para excursões e visitas em geral. A Hacienda Nápoles estava aberta ao público e estava cheia de visitantes para ver os animais selvagens. Aquilo para a região era algo incrível. Nada daquilo foi visto antes pela população local. E a princípio o parque fez um baita sucesso. Lembrando, de forma ilegal. Só que no meio de tudo isso, um pouco tempo depois, Pablo acabou morrendo em um tiroteio com a polícia, em 1993. E desde então, o governo colombiano assumiu o controle da sua fazenda, incluindo sua luxuosa fortaleza e o seu zoológico particular, cheio de animais. Todos os animais que estavam na fazenda de Escobar foram transferidos para diferentes zoológicos, um em Medellín e outro em Bogotá. O governo então pegou todos os animais de Pablo Escobar e levou para outros zoológicos. Todos os animais, menos os 4 hipopótamos, que faziam parte da coleção de Escobar. Escobar havia comprado esses hipopótamos de um zoológico da Califórnia, e o motivo pelo qual os hipopótamos foram deixados para trás foi por eles serem animais muito fortes e perigosos, e as autoridades não sabiam como lidar com aqueles animais, pois eram animais totalmente desconhecidos para eles, e nesse caso, mais difíceis de ser domados e cuidados. Então, ao invés de pegar esses animais, decidiram deixá-los em paz. Fica aí na natureza, viva a sua vida. Pois aquele local era apropriado para a vida daqueles mamíferos. Só que é exatamente aí que nasce o problema, galera. Como os hipopótamos estavam lá, abandonados, podendo fazer o que eles queriam, passaram alguns tempos e os hipopótamos decidiram fugir da fazenda. Quebraram a cerca e cada um seguiu seu caminho, se espalhando pela região. No grupo eram 3 fêmeas e um macho, e eles começaram a se reproduzir livremente e descontroladamente. Do nada, ao invés de 4 hipopótamos, começaram a aparecer vários outros espalhados na região. Se você não tá
tá muito familiarizado com um hipopótamo, vamos descrever esse enorme animal para vocês. Esse animal é nativo da África e ele é totalmente agressivo, forte e grande. Ele consegue quebrar uma melancia simplesmente fechando a boca, como se fosse uma azeitona. Imagina o que ele não faz com um ser humano. Ele possui um tamanho médio de 4,5 metros de comprimento. Pode pesar mais de 3 toneladas. Esse, galera, é o terceiro maior mamífero da Terra e pode viver até 50 anos. E também é um dos animais mais agressivos do planeta Terra. Imagine então, do nada, começar a aparecer hipopótamo por aí. Não ia ser nada legal. Sem contar que os hipopótamos são excelentes nadadores, então eles podem atacar na terra e também atacar na água. Sem contar também que os hipopótamos são dos animais que mais matam pessoas no mundo inteiro. É, galera, vocês viram que esses animais que Pablo Escobar trouxe não eram animais qualquer, animais bonitinhos. Eram animais que poderiam trazer risco à sociedade. Então, vamos continuar a história. Mais de 2 décadas depois que o Pablo Escobar morreu, os biólogos estimam que na região agora tem mais de 50 hipopótamos e que esse número pode ainda ser maior e que vai continuar aumentando. Cerca de metade desses hipopótamos ainda vivem ali na região da fazenda. Já os outros, galera, estão por aí, nas matas fechadas da Colômbia. Alguns ambientalistas temem que a presença desse animal tão diferente por ali possa trazer um desequilíbrio na fauna e na flora da região, afetando assim a natureza colombiana. Pois como já falamos, esses bichos são extremamente agressivos, sem contar também que eles são dominantes. Eles querem ser o topo da cadeia alimentar e também querem toda a área para eles. E os hipopótamos da Colômbia também apresentam diferenças. Na África, para vocês terem noção, esses hipopótamos começam sua vida sexual ativa por volta dos 7 a 9 anos. Já lá na Colômbia, os bichinhos estão entrando ali no nheca-nheca com 3 anos de idade, velho. E é por isso que o número de hipopótamos só vem crescendo. E um fato interessante é que todas as fêmeas dão à luz pelo menos a um filho por ano. E isso acaba aumentando drasticamente o número de hipopótamos a cada ano. E como o hipopótamo é totalmente territorial, muitos hipopótamos machos acabam brigando com outros hipopótamos machos, que acabam fazendo eles irem para outros lugares e assim eles se espalham cada vez mais. E esse problema, galera, é sério e os biólogos trabalham para impedir um pouco disso. E a única coisa que eles podem fazer para evitar que os hipopótamos se espalhem ainda mais é jogar muita comida perto de onde eles ficam, para que eles não precisem se locomover e ir para outros cantos para buscarem comida. Ou para evitar que eles saiam atacando pessoas por aí. Claro que mesmo de barriga cheia, se uma pessoa se aproximar do hipopótamo, ele vai atacar. Mas é mais fácil encher a barriga deles para evitar que eles saiam andando por aí. E galera, muitas fazendas, casas rurais e propriedades no meio do mato já foram invadidas e estão sendo invadidas por hipopótamos. Os hipopótamos de Escobar estão danificando várias plantações, casas e até mesmo atacando pessoas. Inclusive, teve uma vez que um hipopótamo apareceu no meio da cidade e deixou muita gente aterrorizada. Pensa aí, do nada, ao invés de um cachorro andando na rua, tem um hipopótamo, velho. What the fuck, mano? E rapidamente as autoridades foram chamadas para tirar o animal dali. A única solução que o governo encontrou para isso, para tentar ajudar a diminuir a procriação, foi castrar alguns animais, para assim tentar controlar a sua reprodução. E mesmo sabendo de todos esses problemas, de todos esses perigos, os habitantes locais gostam dos hipopótamos, pois eles acabaram adotando o animal como um mascote deles. E por incrível que pareça, galera, até hoje ninguém se machucou gravemente por causa dos hipopótamos. É claro que tem pessoas que estão sendo prejudicadas por eles, mas também outras que veem eles como mascotes. Mas como já falamos, não são todos. Os pescadores e os agricultores não gostam desses animais, até porque eles são herbívoros de 3 toneladas e precisam comer muito. E sem contar que é à noite que eles fazem os seus crimes e invadem campos e fazenda, comendo suas colheitas, e até mesmo tiveram caso de pequenas vacas serem esmagadas por hipopótamos. Ou seja, no final das contas, eles acabam prejudicando. A fazenda Nápoles de Escobar foi transformada em um complexo de parques, com um parque aquático e também um zoológico. E recentemente, galera, um jornal lá da Colômbia fez uma reportagem justamente falando sobre os hipopótamos. E eles contaram que existe uma escola que fica próxima da fazenda de Escobar, onde teria um lago onde os hipopótamos ficam. E segundo a reportagem, as crianças dessa escola nadariam tranquilamente junto com os hipopótamos, sem contar que alguns ainda alimentam os filhotes. Ou seja, galera, mesmo o hipopótamo sendo esse bicho todo agressivo, com essa toda convivência, essa história e também eles vivendo tranquilos por lá, a galera meio que adotaram os hipopótamos e vivem tranquilamente junto com eles. E a galera tá levando tão a sério isso, que o jornal até contou que um pai de uma criança da escola levou um filhote de hipopótamo para casa, como se fosse um animal de estimação. E ainda batizaram o filhote hipopótamo de Luna. E uma outra criança dessa mesma escola disse ao jornal que seu pai havia capturado 3 hipopótamos e que eles estavam cuidando dos animais. E como já falamos, galera, esses hipopótamos estão lá há quase 30 anos. E até hoje não há relato de alguém que tenha sido ferido gravemente
somente por causa desses hipopótamos. Então, por mais que eles sejam problemas para alguns na sociedade, eles ainda não fizeram nada demais. Mas mesmo assim o governo não sabe o que fazer com esses animais, porque uma hora ou outra pode acontecer uma merda. E também daqui a pouco o número de hipopótamos pode aumentar tanto que vai ser um grande problema. A única solução viável que eles encontraram seriam trocar eles de lugar. Mas galera, não é fácil movimentar hipopótamos. E mesmo que o governo então liberasse uma verba, né, para poder contratar equipes profissionais, helicópteros, caminhões, onde que eles iriam colocar esses hipopótamos? Para o governo colombiano, ainda não existe um local seguro para que esses animais sejam levados. E eles também não podem ser enviados de volta para a África, porque eles acabaram se tornando um pouco diferentes dos originais. Então por isso que eles podem pegar alguma doença e acabar não sobrevivendo em outro habitat. A outra ideia então seria pegar todos os machos e castrar eles. O problema é que isso pode gerar um dano à saúde do animal, devido à alteração sentimental e também alguns componentes químicos. E eles não querem colocar a vida dos animais em risco. Outra sugestão foi criar uma reserva para eles, uma espécie de área onde eles ficariam ali cercados, com alguma cerca que eles não conseguissem quebrar. Óbvio que seria um local bem grande para eles viverem tranquilamente. O problema mesmo é que hoje esses vários hipopótamos estão espalhados em vários lugares da Colômbia. Não é tão fácil assim reunir todos esses bichos em um só lugar. Fora que fazer essa reserva seria muito caro. E nessa história toda, quem tá se ferrando mais mesmo são os próprios hipopótamos. Isso porque uma certa vez encontraram um filhote de hipopótamo eletrocutado em uma cerca elétrica. E alguns aldeões o capturaram e resolveram comer o animal. Só que galera, não se deve comer carne de hipopótamo não. Foi então necessário os médicos e especialistas alertarem a população quais são os riscos de comerem a carne desse animal. Quem comer carne de hipopótamo pode ser infectado por leptospirose, que podem causar a meningite, uma doença muito grave. E também, galera, existe um plano D, sei lá, um plano mais radical, que seria acabar com todos os hipopótamos. Esse para o governo seria o plano mais fácil, teoricamente, mas é o plano que eles menos querem fazer, porque não querem, né, acabar com a vida dos animais. Em 2009 teve um caso de um cara que caçou um hipopótamo junto com um soldado, e depois postaram a foto nas redes sociais do lado do animal caído. E essa foto, galera, causou um protesto no mundo inteiro. E depois disso, vários jornais do mundo inteiro começaram a criticar essas atitudes, e conseguiram até mesmo salvar a vida de 2 hipopótamos, que também seriam caçados. Então atualmente, galera, a situação lá está dividida em dois. Uma parte da população quer resolver os problemas que os hipopótamos causam, já a outra não vê os hipopótamos como problemas e querem que os animais continuem vivendo lá tranquilamente. E essa mistura entre querer e não querer, esse sentimento da população, se assemelha muito em como a população via Pablo Escobar. Porque muitos queriam ele preso, já outros achavam ele um herói, né? Porque ele distribuía dinheiro, fazia um monte de coisa que o governo não fazia. Foi um cara que fez mais de 4.000 mortes na Colômbia. Plata ao plomo! Responsável por diversos outros crimes pesados, mas também acabou fazendo muitas coisas para o seu povo. Coisas que o governo nunca teria feito, mas Pablo com seu dinheiro fez. E assim conquistou muita gente para ser amado até hoje. Mesmo sabendo de todos esses crimes, depois que ele se foi, milhares de pessoas foram até seu funeral. E hoje em dia, 30 anos depois, Pablo ainda está na vida de muita gente, que no caso foram seus 4 hipopótamos que se multiplicaram e agora tem não sei lá quantos. E aí, o que você acha sobre esses hipopótamos? Devem ficar lá? Devem ir embora? O que você achou dessa história? Você conhecia a história dos 4 hipopótamos de Pablo Escobar? Se fosse aqui no Brasil, se tivesse vários hipopótamos aparecendo perto da sua casa, você iria querer que o governo tirasse ou você ia falar assim, não, deixa aí, nossos novos mascotes? Deixa aí nos comentários. E você que pediu esse vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você gostou e gosta de histórias assim, deixa o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Lembrando, galera, que estamos postando vídeo todos os dias, acho que você já sabe disso. Então se inscreva no canal e se tiver Instagram, siga a gente lá também no Instagram. Lucas Marques, Dani Molo e Você Sabia Vídeos. Ficamos por aqui, galera. Veja o vídeo de ontem, faça uma maratona, tem vários vídeos por aí e também aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!